Rodolfo, e como business, o que você vê de futuro agora? Quais são os próximos planos, os próximos passos? Você criou o Vamos Pra Bolsa, que inicialmente foi um curso, depois você criou uma plataforma, né? Sim. Como é que foi isso aí? Fala um pouquinho disso. Aí você fez o Vamos Pra Cripto, era paralelo, né? E agora, daqui pra frente? Legal. Então, eu comecei com Vamos Pra Bolsa, com toda a estrutura como um todo, que se tornou depois o Vamos Pra Bolsa Premium, que era uma assinatura que eu falava mais de Brasil e afins. Eu descontinuei, porque eu tinha um outro sócio que fazia ali comigo, mas eu descontinuei por conta do momento de mercado. E não só momento de mercado, mas momento Rodolfo. Tipo, cara, sei lá, com os riscos que eu tô vendo aqui em Brasil, eu não quero atrair pessoas para a Bolsa Brasileira agora. Acho que tem coisas que as pessoas podem investir e tal, tipo fundos imobiliários, algumas ações, mas eu tô olhando muito mais pra gente pensar em moeda mais forte, pensar em outras possibilidades e que principalmente possam trazer dinheiro. Porque quando a gente pensa no público brasileiro, a maior parte da galera tem muito menos grana. É difícil uma pessoa consegue aportar 10 mil por mês, por exemplo. Porque se a pessoa aporta 10 mil por mês e tá ali em fundo imobiliário, já ela tá com 100 mil. Cara, com 100 mil ela consegue, às vezes, R$1.000 por mês. Já paga, sei lá, a personal dele, alguma coisa. Já ele tá com 1 milhão, cara, 10 mil. O volume ajuda muito. Agora, quando a pessoa tá com pouca grana, eu acho que ela tem que olhar para aquilo que é muito mais disruptivo. Aquilo que tem muito mais assimetria. E pra mim isso é a estrutura cripto como um todo. Por isso que eu tenho focado muito mais nisso. Então eu descontinuei essa questão, essa linha de bolsa, falo e tal, ajudo as pessoas. Pontualmente em mentorias eu até ajudo as pessoas nisso, mas eu tenho focado mais ali em criptos. Porque quando eu comecei a falar de cripto, eu comecei a falar disso porque eu vi que muitas pessoas falavam de cripto sem nem entender o que era um CDB, sem nem conhecer o mercado tradicional. E cripto, as pessoas elas só analisavam ali por questão de análise técnica, era só preço, era só gráfico e, cara, não é isso. Tem muito mais coisa. Porque você tem que olhar para cripto como muitas startups, como muitas empresas, que você pode olhar receitas, você pode olhar fluxo de caixa, você pode olhar lucro líquido, dá para olhar isso hoje em grandes projetos criptos, cara, geram muita receita. Então eu quis trazer esse olhar e principalmente, né, para mim o mercado cripto ele vai destoar muito mais quando muito do mercado tradicional entrar no mercado cripto. Então, por exemplo, qual é a dificuldade hoje de você abrir um fundo imobiliário? A burocracia, né? A burocracia que você tem que ter um administrador, você tem que ter um gestor, você tem que ter o seu Lambima, você tem que ter reports mensais, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E ainda assim, você não tem toda a transparência necessária porque, vez ou outra, dá um pau aí em algum fundo imobiliário. Perfeito. Quando você pensa em cripto, você pode ter a mesma estrutura, só que ao invés de só olhar para investidores brasileiros, você tem um acesso global e você tem uma transparência real-time que é a blockchain, que ela não vai mentir. Então você consegue ter um acesso muito maior no mercado cripto do que no tradicional hoje. E por isso que eu tô olhando e, de certa forma, apostando muito mais no mercado cripto, porque eu acredito que esse é um mercado que ele vai crescer ainda muito mais, vai ter muita demanda para isso e é um mercado que não se concentra só brasileiro. É mundo. E quando você fala, muitas das vezes, né, acho que é essa questão de você estar numa estrutura que ela pode ser mais fértil ou não, quantas pessoas hoje falam de cripto e que conhecem bem o mercado tradicional? Poucas, que conhecem poucas. Quantas pessoas falam de ações e conhecem bem? Quantas pessoas falam de fundos imobiliários e conhecem bem? Então, tipo assim, tem muitas pessoas que falam de ações e fundos imobiliários. O cara viu o conteúdo de alguém e faz um conteúdo baseado naquele, né? Às vezes você... Eu vou falar pra você como eu vejo. Às vezes eu posto alguma coisa errada, porque a gente erra no dia a dia, correria, peguei um dado errado. Cara, quando eu vejo tem gente replicando aquele dado. Às vezes uma influência menor e tal. Então, às vezes o cara nem vai atrás da informação de fato. Ele tá simplesmente olhando outros perfis maiores e tá consumindo aquilo. É um cara que você trouxer pra um debate, colocar na cadeira aqui, ele não sabe conversar. Então, assim, a gente tem essas questões. Então, acho que o mercado cripto é muito mais promissor por conta disso. Poucas pessoas estão olhando pra ele. É igual você pensar numa blue chip e numa small cap na bolsa. Cara, o que mais deu resultado tende a ser small caps, que, cara, a galera não tava olhando, tinha poucos analistas cobrindo e, cara, quando andou... Explodiu. E aí você vê ali a parte cripto, cara, o melhor ativo da última década, o Bitcoin, pra mim só tende a ganhar mais espaço porque cada vez mais as pessoas estão acreditando menos nos seus governos. Quem tá feliz com o Biden nos Estados Unidos? Quem tá feliz com o que tá rolando na Europa? Então cada vez mais as pessoas estão receosas em relação às moedas fiduciárias. O mundo tá endividado num nível nunca antes na história. E aí você vê que, cara, a moeda fiduciária, FIDUS, é confiança. Então, cada vez mais as pessoas têm menos confiança na moeda. E aí você fala, cara, todo mundo vai pra ouro? Não dá. Eu quero deixar o país, eu vou conseguir migrar tudo pra barras de ouros que vale mais que dinheiro e passar na Receita Federal de boa? Não, vamos deixar? No raio-x lá, uma barra de boa? Não. Você passa pra Bitcoin, você só memoriza... Eu posso memorizar o código e vai embora, né? Se você não tiver Alzheimer, você chega com dinheiro do lado do mundo. Exato. Então, assim, é um mercado que, cara, não pode ser ignorado e não tá sendo ignorado. Tanto que tá tendo tanto pedido de ETF, de criptomoeda, de Ethereum, de Bitcoin, BlackRock vindo, Fidelity. Então, cara, acho que a pessoa, o investidor e o influenciador, ele tem que olhar para aquilo que pode ser disruptivo. E, sei lá, eu não vejo alguma coisa ser tão disruptivo pra você falar em termos de investimentos como cripto. Porque, cara, como ações, já tem uns caras que são muito bons e não dá pra você brigar. Tipo, você consegue brigar com o Barsi? Difícil. O cara tem muito resultado. Tem muitos anos de experiência. É muito difícil brigar com um cara desse. Você montar uma estrutura hoje pra falar de investimento de dividendos em ações, né? Cara, isso que você quer dizer, né? Você brigar com ele é difícil. É muito difícil. Não que seja impossível, né? Você vai ter o teu nicho, mas você tem um potencial de crescimento muito maior explorando algo que... E aí, por isso, cara, eu acredito muito na internet, na tecnologia, por isso que eu fiz faculdade disso, eu acredito muito em investimentos como um todo, e aí quando você consegue ter algo que linka tudo isso, você fala, cara, por que não focar mais nisso? E aí, de novo, né, você tem que ser consistente. Ou seja, a tendência do Vamos Pra Bolsa é evoluir pra essa área de cripto, exterior, etc. Muita gente fala pra fazer um rebranding. Muita gente fala pra fazer um rebranding, pra falar muito mais, né, vamos pra cripto e tal, mas, cara, eu ainda quero ser o Vamos Pra Bolsa
bolsa e tal, e aí quando a pessoa entrar, ela vai entender que eu invisto em ações, em fundos imobiliários, cada vez menos, mas eu tenho essa outra perna aí, porque a pessoa pode, enfim, entender, porque no fim do dia, Danilão, pra mim é gerar renda. Que ativos que eu posso ter que vão me gerar renda? Você tem fundos imobiliários, você tem ações, você tem própria renda fixa, mas também quando eu penso em cripto, tem forma de gerar renda com isso, com o próprio DeFi, mas é algo absurdo, assim. Tanto que tem muitos estudos aí de da Ark Invest, por exemplo, que é gigante, que, cara, para 2030 a cripto vai ter ali 25 trilhões de valor de mercado. Hoje tem 1 trilhão. Que mercado você vê potencial de 25x? Muita coisa, é uma parada global. Então acho que as pessoas elas negligenciam muito isso. Porque quando a gente fala de Brasil, a gente tá muito restrito ao que rola aqui. E não é só empresa. Se fosse só empresa, ia ser muito mais fácil, mas o fator político impacta muito. Então eu quero sair um pouco disso e ir para algo que é o que eu tô fazendo. Para ter uma blindagem patrimonial e ter uma possibilidade de crescimento maior. Perfeito. Sensacional.